Bem-vindos ao Fala Mulher, um podcast que trata de temas essenciais da realidade das mulheres no dia de hoje. Eu sou Fabiana Estival, advogada de família e sucessões, com expertise na defesa de mulheres. Temos aqui também doutora Camila Testa e doutora Natália Silva, e eu vou pedir para que vocês se apresentem, começando por você, Natália. Olá, sou Natália, sou psicóloga clínica e tenho uma grande experiência em defender mulheres, em estar junto delas, em acompanhar em algum processo onde elas já tenham passado por algumas crises, ou seja o que for, até porque o papel da mulher na sociedade não é tão leve, é pesado. Então estou aqui para acolhê-las. E você, doutora Camila, se apresente para nós. Olá, boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou advogada criminalista. Eu atuo tanto na defesa da mulher quanto na defesa do agressor. Então, eu quero debater com vocês bastante sobre esses dois vieses aqui hoje. Treta. Ela falou treta, tá, gente? Gostamos, só um pouquinho. É sobre isso. Vamos lá. Nós falamos sempre da questão do posicionamento da mulher nos dias atuais. Sim. Como vocês enxergam o posicionamento da mulher nos dias atuais? Eu vou dar a minha teoria e vocês me falam o que vocês acham. Hoje em dia, a questão da mulher tem ficado muito enraizada a masculinidade da mulher e a feminilidade e infantilização dos homens. E eu acredito que esse seja um fator principal, pelo menos que eu recebo no escritório. A grande maioria dos divórcios acontecem porque os homens estão sendo infantilizados e as mulheres estão sendo masculinizadas. Então, grande parte dos divórcios acontecem porque o homem não toma o seu papel e a mulher acaba fazendo o papel dele em casa e ele senta na cadeira da mulher e espera que as coisas aconteçam. E isso também envolve, muitas das vezes, o cordão umbilical do homem não ter sido rompido com o da mãe. Tô certa, Natália? E entrando dentro da psicologia, acontece muito o quê? A gente percebe que é uma sociedade que é 880. Antigamente, eram os homens muito machistas, muito dominadores e que tinham que dominar tudo. E a mulher tinha que ser somente submissa, mas não numa submissão como diz a Bíblia. Era uma submissa de afazeres, era uma empregada doméstica. E hoje, as mulheres sofreram tanto que na geração agora nova, o que as mulheres antigas fizeram? Não, minha filha, você tem que criar e ir pro mundo. Vamos embora, não vai depender de homem, vai lá, faça acontecer. Se você quer alguma coisa, aprenda a trocar lâmpada, aprenda a fazer o serviço dos homens. E aí, o que aconteceu com os homens? Não, meu filho, vem cá, fica aqui com a mamãe não pode te soltar. É 880? Não, a vida é equilíbrio. A gente precisa entender que existe, né, um dia a dia, existe as mulheres, né, de agora, né, dessa nossa época, da nossa geração. Mas existem gerações que estão vindo ainda. E a gente precisa lembrar que é bíblico. Homem é o sacerdote, porém ele é segurança da casa. E a mulher, a submissão dela é igual à igreja a Jesus. É estar disponível, servir, mas também ser cuidada, mas também ser acolhida, mas também ser zelada. A gente precisa ser lembrar amada, de né? ser amada. Ser amada. Justamente. Sem contar que essa alteração de polos, masculina e feminina, também causa bastante violência psicológica dentro de casa. É onde porque mais o homem acontece. Se coloca num papel tão feminino, tão infantil, que ele precisa crescer de alguma forma, normalmente em cima da companheira ou dos filhos, e começam violências físicas, violências psicológicas, porque ele tá ali como se fosse um coadjuvante de uma casa, ele não tá ali como um chefe. E o abuso não só começa a piorar, né, mas começa também, o que é a parte ruim para a mulher também. Não só de estar sofrendo esse abuso psicológico, mas dela ter que cuidar da casa, cuidar dela, cuidar das crianças, pensar por ela, pensar pelo marido, pensar pelas crianças. Imagina essa mente, como que não fica? Por isso que as mulheres querem sair da casa. E eu sempre falo que onde tem um sobrecarregado, tem um folgado. Então, e o que acontece? Essa questão do abuso psicológico, ela é muito real, porque os agressores se utilizam da sua
inferioridade para buscar uma superioridade, e eles se sentem superiores quando eles rebaixam a vítima. Sim. Porque a gente sempre trata a violência doméstica e não querendo diminuir a violência física, mas muitas das vezes as mulheres chegam no escritório e falam assim: doutor, eu nunca apanhei, então não sofro violência É doméstica. muito difícil para a mulher conseguir reconhecer que ela está passando por Uma violência uma psicológica. violência psicológica. Sim. É muito difícil. É até um ponto que a gente pode tratar como reconhecer, porque já aconteceu também de chegar no escritório e falando: olha, ele nunca me bateu, mas ele controla todo o meu dinheiro, ele não deixa que eu gaste nada além daquilo. Se eu quiser comprar um batom, eu preciso pedir autorização para ele. Sem saber que é uma violência patrimonial. Exatamente. E não só isso, até a humilhação, né? Que é a violência psicológica. Você não consegue. Eu que faço tudo nessa casa. Você não é bom o suficiente. Então, é onde a gente vai entendendo os critérios, né? E até os sinais de que a mulher pode estar dentro de um relacionamento abusivo. Com certeza. E isso é alerta. É importante as mulheres escutarem e saber, porque é para ficar em alerta. Então, eu estou dentro, o que eu preciso fazer, como eu faço para sair. É um dos sinais, né, desse abusador. Ele nunca me bateu, mas ele me proíbe de sair com as minhas amigas. Ele nunca me bateu, mas ele proíbe meu contato com a minha família. E são diversas. Exatamente. E quando chega uma cliente falando exatamente assim, a gente identifica na hora. Dá até dó de chegar pra ela e falar o que ela tá passando, porque quando você fala, você vê que ela se assusta, ela entra em prantos e ela às vezes nem acredita que tá acontecendo. Sim. Ela começa a levar como se fosse algo normal. Normaliza uma situação de abuso. Sim. E a gente costuma chamar isso de red flags, né? Nós temos red flags na questão do relacionamento abusivo, como identificar um relacionamento abusivo, que são os sinais. E eu sempre falo que os sinais, eles estão aí sempre, e a gente que não quer enxergar, né? Desde o início do namoro. Por quê? O que acontece? O agressor, ele não é 100% agressor e 100% abusivo todo o tempo. Não. Não, Ele porque tem um ele conquista a vítima, ele faz de tudo, ele garante céus e terras para ela. E quando ele já tem ela na confiança dele, aí é que ele começa a dar os sinais e dar as red flags, que é a manipulação, o controle excessivo. Eu gosto de utilizar muito a teoria do gaslighting, né? Em todas as palestras que eu dou sobre violência doméstica, eu falo sobre isso. Por quê? O gaslighting é a estratégia que eles utilizam de manipular a vítima. Porque eles se utilizam assim: mas é você que me deixa assim. Eu faço isso porque você faz isso comigo. Você que desperta esse ódio em mim. Se você não fizesse isso, eu não faria, eu não reagiria. E ser agressivo, ser abusivo não se trata sobre ser reativo, não tem nada a ver. É sobre você querer manipular, controlar, afastar. Você falou da questão de afastar da família, parentes. Por quê? O agressor se sente à vontade com a vítima a partir do momento que ela está fragilizada. Isolada. Vulnerável. Sim. Totalmente vulnerável. Exato. Inclusive, mães, né, com seus filhos, ficam cada vez mais em situação de fragilidade. Justamente por uma posição que ela precisa se defender e defender a eles, ela tá cada vez mais vulnerável, mais frágil. E até porque, como é mãe, né, tem os filhos, então ela precisa defender os filhos. E muitas das vezes ela se vê presa, não só por isso, mas até pela questão financeira. Aonde eu vou morar? O que eu vou fazer? E aí ele, como vê ela como vulnerável, frágil e que precisa dele, é onde ele domina. Então, é a sua culpa. É melhor eu colocar a culpa no outro. E quando ele coloca a culpa nela, com aquele sentimento de culpa, o que ela faz? Nossa, então eu preciso melhorar. E aí sempre ela precisa melhorar. Sempre ela precisa fazer alguma coisa. Característica de narcisista, doutora? Olha, podemos dizer que sim. Narcisista, check. Exato. Os critérios foram todos checados. Sim. E
a gente falando na questão de resolução, né, de demanda, como que a gente pode fazer para tentar mudar esse quadro na sociedade? Como que a gente pode apoiar essas mulheres? Porque eu sempre falo no escritório que, assim, uma mulher que passa por um relacionamento abusivo, ela facilmente também é deixada pelos parentes e amigos que sempre falam: eu alertei, eu avisei, ela não quer mudar, ela apanha porque quer e ela está ali porque quer. E não é assim que funciona. À medida que aquela pessoa, que aquela vítima fica mais isolada, ela fica mais vulnerável. E ela vai se apegando mais ainda ao agressor. Então, existe uma dificuldade muito grande dela sair daquele relacionamento. Eu acredito que o primeiro passo é procurar uma ajuda psicológica. Estou certa, doutora? Sim. O primeiro passo é procurar ajuda psicológica, porém, muitas das vezes, eles também não deixam elas procurar. E uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para todas as mulheres: por mais que você tenha uma amiga que você percebe, ou até familiar, que você percebe que ela está passando por um relacionamento abusivo, não abandona. Não deixa. Se falou 1000 vezes, fala 2000, fala 10. Porque se acontece algo, você vai se sentir culpada. Então é importante ter essa rede de apoio. Se você tá percebendo, tá vendo que a coisa não tá andando, você tá falando pra ela e ela não tá ouvindo, então marca uma terapia pra ela. Então fale pra ela, então, no ouvido dela o tempo todo. Você precisa ir no psicólogo. Não fala mal do agressor, porque pra ela é o que ela tem que passar. Pra ela, no psicológico dela, como ele manipulou, ela acredita que ela precisa passar por aquilo porque ela foi destinada àquilo. Porém, ela não entende ainda a diferença de amor, de abuso, do que é. Porque ela ainda não tem um repertório pra aquilo. Então, se você tem uma pessoa na sua família ou amiga que passe, então fale pra ela, procure terapia. E fala 10.000 vezes, porque pode ter certeza que na 11ª, 11.000 vezes, ela vai escutar e ela vai pra terapia. Ela cria forças, né? Ela cria forças. E é onde, dentro da terapia, muitas vezes elas podem abrir os olhos, abrir os ouvidos, começar a enxergar e tomar suas decisões corretas, né? Pois então, a gente vai entrar um embate agora. Eita, começou. Primeira atitude Treta que a mulher vai start. tomar: vai denunciar. Vai fazer uma queixa, vai registrar um boletim de ocorrência. E a partir daí, saindo dessa casa, desse abusador, você vai buscar ajuda psicológica. Sim. E um adendo: se por acaso você tiver filhos em casa, você também pode, já na medida protetiva, pedir o afastamento do lar do agressor, né? Então, vamos também colocar essa situação, porque eu acredito que a maior parte das mulheres que têm acesso a nós têm filhos e passam por esse tipo de situação. E muitas das vezes o filho é uma barreira para que ela não deixe aquela casa, para que ela não certeza. deixe aquilo ali, porque ela escuta que ela não vai conseguir Com nada certeza. melhor, né? Não quer criar um filho longe do pai, acha que não vai conseguir sustentar financeiramente. Ou até sustentar ela, o filho. pode ser uma repetição de comportamento. Às vezes ela viu a mãe passando por isso e acha que é o certo. Então é onde a gente precisa, muitas das vezes, né? Do cuidado da mente, né? Ir ao psicólogo, fazer terapias. E, claro, com estratégias certas, igual a doutora Camila falou, a gente maneja esse momento. Exatamente. Hoje, com a atualização da Lei Maria da Penha, tem diversas formas de se proteger, diversas formas de proteger a mulher. A mulher está muito bem amparada. Então, procure, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não aceita violência física, não aceita violência psicológica, não aceite violência patrimonial. Para quem não sabe, né, violência psicológica é você chegar em casa e seu marido ter queimado suas roupas, ou ele chegar em você e falar: a próxima vez que você fizer isso, isso e isso, eu vou botar fogo em você, eu vou te matar, eu vou matar seus filhos. Isso é violência psicológica. E se ele tá ameaçando, acredite que uma hora ele pode fazer. Sim. Da mesma forma que se ele te deu um murro, se ele te deu um tapa, se ele apertou o seu pescoço, entenda que uma hora vai passar disso. Não vai ficar só nisso. Infelizmente, eu acho que eu nunca, nesses meus anos de atuação, acho que eu nunca vi um caso que tenha ficado só nisso. A gente não pode subestimar a potencialidade do agressor, né? Então,
ele sempre faz. Muitas das vezes as vítimas chegam no escritório e falam: não, doutora, mas ele tem consideração pelo nosso casamento, pelos Ele anos vai que nós melhorar. passamos juntos. Ele é maravilhoso. Ele vai melhorar, ele um é pai bom de ótimo. coração. Ele falou que ele vai te matar, ele vai. Entendeu? Ele ainda não encontrou a oportunidade para justificar o ato dele, mas ele vai. Porque se ele não ameaçasse, ele não faria. Ele ameaçou, ele tem a capacidade, sim, de fazer. Com certeza. Né? É não subestimar a potencialidade do agressor nesses certeza. casos. Vai chegar um ponto que ao invés dele responder um Maria da Penha, ele vai responder por feminicídio. Exatamente. Então, não subestimem. E falando também da questão, né, nós temos a lei que saiu em 2023, que ela proíbe que pais que agrediram as mães tenham a guarda compartilhada. Eu já consegui guardas unilaterais para a mãe, fundamentadas em boletins de ocorrência de lesão corporal. Nessa de novidade violência. da Maria da Penha, inclusive, afastamento dos filhos. Dá para conseguir o afastamento dos filhos, não terem contato, não terem convivência com os filhos, de acordo com a gravidade da situação. Sim, até mesmo porque muitas das vezes a suspensão das visitas é necessária porque a gente precisa pensar no melhor interesse para a criança. Eu tenho um caso no escritório que me tocou muito, que uma mãe casada aos seus bons 13 anos, 2 filhos, um casal, o menino deve ter uns 9 anos e a menina deve ter uns 6. E eles viviam juntos, o pai sempre movido pelo alcoolismo, fazia as agressões, gritava, mostrava a arma, falava de um amigo que era da polícia e pode fazer não sei o quê. Enfim, ameaçava a família em peso. Com muita dedicação, nós conseguimos que essa mulher saísse de casa no ano passado. E ela conseguiu se desvincular desse homem, ela conseguiu, né, pedir o divórcio, conseguimos fazer toda o manejo ali da pensão, da guarda. Nós conseguimos para ela a guarda unilateral fundamentados na lei, porque ela já tinha boletim de ocorrência contra ele, lesão corporal, já tinha também medida protetiva, só que quando eles retornaram, quebra de medida protetiva, ela perdeu esse direito da medida protetiva. Hoje, os filhos não querem ver o pai nem pintado de ouro. E o pai fica, o genitor, né? Fica como? Ameaça, fala que Querendo manipular. estão colocando as crianças contra ele, mas ele não consegue perceber que em todos esses anos ele plantou esse sentimento de medo e de pavor nos filhos dele. E a possibilidade dele chegar numa criança, no filho dele, e falar: a sua mãe está inventando coisas sobre mim, não sei nada disso. A alienação parental na certa, né? Eles são mestres em fazer esse tipo de coisa. Sim. Como é que fica o psicológico de uma criança dessa? É a parte mais difícil, né? Porque a mãe ainda é adulta, vamos dizer. A mulher tá ali adulta. Ela pode tomar suas próprias decisões, a criança não pode. E a criança tá ali vendo isso, né? Todo esse caos com 1 ano de idade, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 15 anos. Se é um menino, muitas das vezes pode até enfrentar o pai. E se é uma menina... Temos vários exemplos, inúmeros exemplos de adolescentes que mataram o pai enquanto ele estava agredindo a mãe. Sim. Assim, são inúmeros mesmo. muito. Qualquer pessoa pode dar um Google aí, procurar, que vai encontrar os casos de adolescentes, eu não vou falar homens mais velhos, que normalmente já saíram de casa, mas muitos adolescentes e crianças que, para defender a mãe, atacam o pai. Sim. E as meninas que vão muitas das vezes repetir o comportamento e encontrar um homem que faça a mesma coisa com ela. Então a gente precisa ter essa responsabilidade também dos filhos. A gente precisa lembrar que estamos colocando, né, pessoas nesse mundo. E na Bíblia fala, né? Seremos cobrados por isso. O então a gente exemplo precisa. arrasta. E o exemplo arrasta. Então a gente precisa lembrar que não só a minha sanidade mental, não só as mulheres precisam pensar nelas, não só em vocês. Vocês precisam pensar nas crianças que vocês estão colocando para saber o que essa criança está passando, se isso está sendo bom para a saúde mental dela ou não. Com certeza. Não queira repetir um padrão, né? Não queira que a sua filha tenha o mesmo relacionamento que você tem e que suporte tudo que você já suportou.
Então é bom pensar nisso. Exato. Eu costumo receber mulheres no escritório que sempre falam assim: mas doutor, eu não me separei porque eu não quero tirar o pai dos meus filhos, porque eu sei que quando a gente se separar, ele já não vai ser esse pai exemplar. Enfim, eu sempre peço para que elas coloquem na balança. O que é melhor? Os seus filhos terem paz ou viver nessa casa Nessa que guerra. é um inferno? Nessa guerra. Porque eu falo nós como mãe de homens, porque eu sou mãe de homem. Eu, como mãe de homem, eu ensino meu filho como ele trata uma mulher e o pai dele ensina como ele vai cultivar a esposa, como ele vai tratar a família. Ele vai replicar as atitudes do pai. Se ele tiver um pai agressivo, ele tende a ser um marido agressivo. Também. E a minha filha, eu ensino o que ela vai aceitar do relacionamento. Eu não posso ensinar aos meus filhos que isso é amor. Que essa possessividade, esse controle excessivo, essa manipulação excessiva, essa falta de paz dentro de casa, isso não é amor. E muitas das vezes as mulheres estão tão habituadas a escutar: quem que vai te querer com filho? Mas ninguém quer isso. Meu amor, se brincar, tá te querendo até com seu marido e você não sabe. Entendeu? Então a mulher também precisa ter a força Sim. de sair desse relacionamento Com certeza. e encarar a vida. Porque o pior ela já está passando. Ela só precisa pensar nos filhos para que isso não reflita no futuro deles. Sim. Até porque a criança, principalmente o menino, até 5 anos, 6 anos, ele é da mãe. Depois dessa idade, ele é do pai. E ele vai repetir o que o pai faz. Eu tenho um casal, um menino e uma menina. E hoje em dia, né, sempre foi, na verdade, eu e meu esposo sempre ensinou os dois que não é não. Se o João Pedro brinca com a Maria Tereza e ela fala não, acabou. Não é não. Se ela não quer brincar, se ela não quer ficar perto dele, não é não. E do mesmo jeito pra ele. Ele tem que escutar e ele tem que saber que não é não. A gente não continua. Então, isso já é uma forma da gente ensinar para que ele não seja abusivo, que tem que acontecer do jeito dele, e ela para não aceitar qualquer coisa. A gente precisa saber desses papéis e ensinar os papéis da forma correta para os filhos também. E quando a gente parte para um viés psicológico da situação, doutor, eu quero até o seu apontamento. Na maior parte das mulheres que sofrem com relacionamento abusivo, violência doméstica, esse comportamento teve origem ali na infância, pelo padrão de tratamento, pelo padrão de comportamento, pelas crenças limitantes. O que a senhora me diz sobre? Muitas das vezes, né, nós somos quem somos pelo ambiente que a gente foi criado. Foi no nosso ambiente, lá na nossa casa, na nossa infância, que foi ensinado crenças e valores. E tem mulheres que não têm esse repertório. Que muitas das vezes a mãe sofreu abuso também, não tinha como ensinar. O pai, muitas das vezes, né, muito abusivo, também não ensinava sobre crenças e valores. E isso foi sendo levado até a vida adulta. Então, nós somos hoje, né, o molde do nosso ambiente. Nós somos hoje o que lá na infância nos foi ensinado até chegarmos aqui. Então, por isso a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ensina para os nossos filhos. Mais uma vez, eu toco nessa tecla, né? Porque não só de mulheres, mas sou psicóloga de crianças também. E eu faço orientação parental com os pais. Que a gente precisa saber quais crenças eu devo ensinar para os meus filhos, quais valores, o que é que eu devo passar para eles. Pra gente criar homem do bem, mulher do bem, que se respeitem, né? Que respeitem o que eles querem, né? Ali na questão da vivência mesmo. Precisa ser um ambiente acolhedor. Precisa ser um ambiente que ensine escuta ativa. Precisa ser um ambiente que ensine sobre comunicação. Porque assim, né, um ambiente que ensine sobre os valores, sobre crenças importantes. E que quando essa pessoa crescer, ela tem aquilo enraizado. Porque é lá na infância que é criado tudo isso, né? Na infância que aquilo dali vira uma raiz, tem a sementinha plantada ali. Então a pessoa sai de casa, mas ela tem sempre para onde voltar. Os jovens de hoje são os pais de amanhã, né? Justamente. Exato. Então precisa lembrar disso, que essa mulher pode ter passado por momentos difíceis, como
crenças não muito bem elaboradas ou crenças que foram colocadas como crenças negativas. De você não presta, você não é uma boa menina, você não é uma boa filha, Você não é merecedora. você não é merecedora. E ela cresceu com aquilo a vida toda. Aí aceita. Qualquer coisa. Sim. E puxando até um gancho para a questão do senso de merecimento, crescimento, mudança de mindset, mentalidade, eu acho que é muito importante a gente falar o quanto essas crenças limitantes, elas refletem na nossa vida. A nossa geração de mulheres, eu falo por mim, por você que é minha irmã e foi criada junto comigo, a nossa geração de mulheres foi uma geração criada para ser forte, imbatível, Independente. sem errar, perfeccionista. E é por isso que Independente ou palavrinha empoderada. Eita. Quero polêmica. Cuidado. Independência. Não dependa do Não dinheiro de dependa. ninguém, não dependa da opinião de ninguém. E isso realmente criou monstros. Sim. Porque são mulheres que se cobram Cuidado. Muito, porque é aí que tá a raiz de tanta ansiedade, depressão. Porque a gente tenta alcançar um perfeccionismo inexistente, porque perfeito é o belo, é Deus. somente. Nós aqui não temos nada de perfeitas, nunca seremos. E a gente tentar almejar essa perfeição faz com que vire uma vida sofrível. Gente, a mulher não tem que dar conta de tudo. Entendam, a mulher não precisa dar conta de tudo. Justamente, porque aí vira uma autocobrança, né? E aí, se eu me cobro muito pra ser perfeita, é onde eu também acabo desgastando muito meu psicológico e meu emocional. Porque eu vou ver as outras, vou querer me espelhar e vou querer o tempo todo estar correndo atrás dessa A perfeição. saúde física vai pro ralo. Física, já era. emocional, psicológica, vai tudo. E a gente precisa também levar em consideração que nós estamos numa geração que existe o limbo, né? Ou eu sou uma mãe e fico dentro da minha casa, criando a minha família, cuidando da minha família, ou eu sou um profissional de sucesso. Isso. Não dá para coabitar ali as duas coisas. E é muito difícil para nós que somos mães, esposas e profissionais darmos conta de tudo. É difícil para todo mundo. Mas eu acho que a gente tem uma luta interna da culpa, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, de querer dar conta de tudo, trabalhar como se não tivéssemos filhos, termos filhos como se não tivesse trabalho. tivesse trabalho. E Isso gera. ontem mesmo eu tava conversando isso com meu namorado e eu falei pra ele, meu bem, parece que a sensação que eu tenho é que se eu estiver focada no meu trabalho, eu não tô focada em mim, na academia. Se eu estiver super focada na academia, parece que eu já não consigo estudar muito. Então, assim, parece que eu não consigo dar conta de tudo. E foi ele que falou pra mim, ele falou, você não precisa dar conta de tudo. Não tem essa necessidade. Por que você quer dar conta de tudo, assim, dessa forma? Você virou a Mulher Maravilhas, desse jeito você vai ficar louca. E é sobre. É a o tal gente da fica louca. dinâmica de empilhar pratos. E a gente quer empilhar 20 pratos. Sim. E não você tem quer como, então a gente precisa se respeitar. estudar 10 horas por dia, você quer conseguir focar no seu trabalho 8 horas por dia. Um corpo sarado você quer no malhar shape. 4 horas por dia. Gente, já passou de 24 horas. Oh, né? muito tempo. Aí o dia que tinha que ter 48, não deu, não bate. dá, gente. A conta não bate, gente. Não. Eu acho que o que a gente precisa internalizar é que estamos fazendo o que podemos. E tá cada tudo uma, bem, cada uma no no seu seu tempo. tempo. Sim, dá o Justamente. seu melhor com as condições que você tem. Isso. Fazer com o que se tem. E cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu tenho meu tempo, eu tenho minha forma. A doutora Fabiana tem a dela, a doutora Camila tem a dela. E é engraçado, porque nós somos amigas há muito tempo, né? Um pouquinho de anos aí, vamos falar os anos Uma para amizade não, curta. não falar a nossa idade, tá bom? gente? Mas é engraçado que a doutora Fabiana sempre teve o estilo dela. Sempre, desde, né? Tem minha infância, eu vivi com ela. Eu sempre tive o meu. E a doutora Camila sempre teve o dela. E hoje estamos aqui doutoras, né? Com esse bate-papo. Mas também lembrando que fomos ensinadas por mulheres e que nos respeitaram e souberam nos trazer até aqui. E no nosso caminhar, sempre tiveram mulheres. Por isso, uma precisa respeitar a outra. Não é a competição.
Com certeza. Precisa uma saber o espaço da outra e tem espaço para todas. Não, ninguém tem que se medir com a régua do outro, o tempo de cada um é individual. Uhum. Eu dou graças a Deus pela minha criação, pela criação com a minha mãe, e graças a Deus que a minha mãe não repetiu o padrão da minha avó. Porque se ela fosse repetir o padrão de criação da minha avó, eu não sei como seria hoje, comigo, com a minha irmã. Minha avó, acredito que é de vocês também, né? Outro tempo, passou por coisa demais, aceitou coisa demais. Então, assim, o relacionamento da minha mãe com meu pai já foi totalmente diferente. Já foi baseado em respeito, em confiança, em lealdade. O que não era o que acontecia no casamento da minha avó, porque eram outros tempos também, né? O homem tinha outro pensamento relacionado à mulher, e a mulher tinha outro pensamento relacionado ao homem, né? E é o que a gente não quer ver acontecer hoje, porque, pelo amor de Deus, que as mulheres hoje não se tornem a minha avó de 70, ela tá casada há 73 anos, Não. que não se torne a minha avó de 73 anos atrás, que precisava aceitar tudo num relacionamento, porque tinha 6 filhos, porque tinha 18 anos, então... Hoje a gente não tem mais esse rigor, digamos assim, né? Antigamente a mulher, quando ela se separava, ela era excluída, isolada da sociedade. E hoje a gente já não tem esse preconceito, muito pelo contrário. Nós temos várias ONGs, vários projetos que apoiam, que acolhem mulheres em situação de violência doméstica. E isso é muito importante, porque as mulheres precisam de acolhimento. As mulheres precisam de apoio, de suporte, até mesmo para que elas identifiquem o que elas estão passando e vejam que aquilo ali não é normal. Para não normalizar uma condição completamente fora do padrão. E outra coisa que a gente precisa falar é na questão da saúde mental das mulheres de hoje em dia. Uma saúde mental completamente abalada. Saúde mental. Oi, que? Nunca nem vi falar. Quem é essa mesmo? Não, pera, só Posso falar por mim? Posso falar por mim? Que saúde mental, gente? Gente, falar da saúde mental, principalmente no janeiro branco, né? Já estamos aí nele. Mas, inclusive, eu nem gosto de falar saúde mental. Eu acho um termo muito forte. Eu acho que saúde emocional, saúde psicológica. E não precisamos entrar em detalhes o porquê, né? Mas a gente precisa estar preparado. E para estar preparado para os nossos desafios, nossa vida, né? A dinâmica da nossa vida, que não é uma dinâmica... A vida não é um morango, né? É uma dinâmica que todos os dias a gente precisa passar por obstáculos. Desde eu escolher minha profissão, até eu escolher com quem que eu, né... na questão do casamento, ou escolher como que eu vou arrumar minha casa, como que, né, vai ser a criação dos meus filhos, quais valores, quais crenças, tudo isso é um desafio. Porém, a gente precisa lembrar que se eu estou preparada, se meu psicológico, né, meu emocional está sendo ali preparado para isso, eu vou ter um pouco mais de facilidade. Então, eu vou ter um pouco mais de leveza, onde aquele peso que fica aqui, ele é tirado. E eu consigo ser leve, eu consigo levar de forma leve para conseguir atingir, né, os objetivos, os sonhos, aonde quer que chegue. Eu acredito que também tem uma relação muito forte nessa questão psicológica e emocional, na construção, né, emocional, a questão espiritual. Muito. Sem falar de religião, porque eu acho que abrange várias religiões, nós 3 somos católicas, filhas de Nossa Senhora, mas o que acontece? Eu acho que quando a gente tem um embasamento, uma conexão com Deus, com o Espírito Santo, a gente tem com quem contar. Sim. Ainda que seja no vale, no deserto. Porque passar pelo deserto sem Deus é impossível. Então a gente aprende a ter resiliência quando a gente aprende a ter obediência. Sim. E muitas das vezes esse desenvolvimento espiritual é necessário. Porque nós somos uma geração que não acredita em nada. Uma geração que você não acredita... e eu não quero nem entrar nessa polêmica, porque é desgastante e eu não acredito nisso. Para a próxima. Para o próximo podcast. Mas é uma sociedade completamente descompromissada, desacreditada, não quer compromisso com nada. Então, assim, é muito difícil mesmo você passar pelo problema e entender que vai ter uma solução ou que tem uma razão. Por estar passando por ele. Um propósito nisso. Sim. Né? Porque nós somos corpo, alma e espírito.
A gente precisa lembrar disso. Nós somos esse tripé. Nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Então, se eu sou um ser biopsicossocial e espiritual, né? Se eu sou corpo, alma e espírito, eu preciso estar em equilíbrio para cuidar dos três. E a gente fala muito na psicologia sobre coping terapêutico. Coping terapêutico é o que eu me apego para sair de tal momento, né? Tal deserto ou tal dificuldade. E muitas das vezes, num tratamento, quando a gente está hospitalizado, a gente usa de coping terapêutico. E a maioria das pessoas usam coping terapêutico como a religião. Então, né, porque Deus me ajuda, Deus que vai me salvar. E sim, realmente, né, não é igual a doutora Fabiana falou, não entrando em questões de religião, mas é algo que te tira de alguns processos. É algo que te tira de alguns lugares e te faz ter força para caminhar. Te tira daquele fundo do poço e você começa a ver uma luz no fim do túnel. Porque você sabe a importância de se estar passando por aquele deserto. Da importância ou até do significado de estar passando por aquilo ali. Sim, eu não sei quantas vezes eu conversei com um cliente que chegava no escritório desesperada e eu falava assim, você acredita em alguma coisa? Qualquer coisa, você acredita que tem alguém que cuida de você? Eu não tô te perguntando se você tem religião, nada disso. Mas você acredita que existe um Deus que te ama, te protege, te cuida? Acredito. Então, tenha fé que ele já planejou o seu caminho, ele já tem... a sua vitória já tá pronta, entendeu? Isso que você tá passando não é à toa. Confia, entrega, confia, vai dar certo. Já, inclusive, eu não sei quantas vezes eu já fiz oração até com o próprio agressor. No caso, ela rezou pra ele não ser preso. Não. Isso é que dá, né? Doutora, criminalista, então ela já tem ali a parte Eu dela. não sei quantas vezes eu já fiz oração com o próprio agressor, que chegava lá, contava o que acontecia, ou preso em flagrante, né? E eu chegava lá, cara, o que você fez? O que aconteceu? Ele falava, doutora, eu realmente bati, não sei o quê. Eu falava, não, peraí, vamos rezar, vamos acalmar, vamos rezar para que isso não aconteça novamente. Ele, não, nunca mais vai acontecer. E eu, não, tem que mudar seu coração, cara, tem que... E quantos dias depois você tava na delegacia de novo? Ai, não quero Olha, nem isso falar é uma sobre polêmica, viu? Porque estar com essa doutora e essa aqui, eu no meio. Pera, calma, gente. Por isso mesmo é que eu falo que nunca fica só em um tapa. Ela sabe, ela tem propriedade. É sobre isso. Conhece esses clientes dela. Mas tem os clientes dela também, as clientes dela, entrando em outra polêmica, que chegam lá bravas, depois volta com um bonitão lá, ó. E quebra a medida protetiva. E aí Quebra a minha medida cara cai, né? protetiva. Nossa cara. Exatamente. Acontece. Inclusive, esse foi um dos motivos que a medida protetiva não pode mais ser concedida na sede da delegacia. Antigamente, né, nós tínhamos a questão de que o delegado poderia deferir a medida protetiva de imediato. Só que com a crescente demanda de quebras de medida protetiva, porque ia na delegacia, conseguia a medida protetiva e voltava com o agressor logo em seguida, passou para o juiz. Então, a medida protetiva ela só é deferida com a análise do juiz. E hoje em dia está muito mais criterioso. A gente tem que ter provas Importante. robustas, né? Isso acaba dificultando um pouco a questão da defesa da mulher, acaba dificultando um pouco. Mas é para que a mulher também se conscientize, né? Que se ela saiu daquele relacionamento, tem um motivo. Não tem necessidade de voltar com o agressor, nem que seja por ameaça ou seja lá o que for. Que ela busque a melhor forma de permanecer firmada na sua decisão. Porque senão acaba que perde o direito por conta de um erro dela mesmo. Eu não sei você, doutora, mas eu devo ter pelo menos uns 5 casos de clientes que estavam com medida protetiva, no caso, os agressores, medida protetiva, e de repente, um carnaval, apareceu uma fotinha ali no status do WhatsApp com a medida protetiva, sabe? Gente, vou aproveitar para soltar uma polêmica aqui. Vocês assistiram Ilhados com a Sogra? Sim. Eu assisti uns 2 episódios. Que baboso. Vocês compartilham comigo que aquilo ali é um absurdo? Sim. Mas que retrata a realidade da sociedade hoje dos relacionamentos? Com certeza. Com todos os pontos e vírgulas.
É muito homem procurando uma mãe pra casar, né? Total. Total. E as mães segurando os homens, porque não é culpa só deles, não. Eu falo da criação. Eu diria que a maior parte é delas, mas não quero. Vamos deixar 50-50? Vamos deixar Não, 50-50? a polêmica aqui, eu já acho que não. Eu acho que a maior culpa é dos homens. Porque ainda que uma mãe crie um homem para que ele esteja com ela 100%, o homem, quando ele se torna homem, ele tem uma esposa, ele precisa entender que ele precisa amar a esposa sobretudo. A esposa vem antes da mãe, é aquele negócio que a gente fala. A família que eu construo é mais importante da família que eu vim. Isso não tem nada a ver com honrar pai e mãe ou desonrar pai e mãe. Então Amar agora a sua psicóloga vai falar, calma, Só um pera. minuto, deixa eu só fechar o raciocínio. E o maior problema que eu vejo é que os homens não se posicionam. Quem tem que resolver o rolê, o BO ali com a própria família é o marido. A nora, a mulher, não precisa se desgastar com isso. A partir do momento que o homem reconhece o erro da relação, por exemplo, essa questão tóxica ali com a mãe, de não cortar o vínculo, não cortar o cordão umbilical, como se diz Pablo Marçal, quem tem mãe é menino, Quem tem mãe é menino mesmo, né? então é o homem que precisa se posicionar. Amai a sua mulher como Cristo amou a igreja. Sim, isso é bíblico, tá escrito. No nosso manual de vida, Bíblia, tá escrito. Mas agora a psicóloga vai entrar num outro lugar. Esse homem, muitas vezes, teve um genitor abusivo. E aí o genitor pode ter ido embora. Então esse homem, às vezes, não teve um repertório. Comprar cigarro nunca mais voltou. E ele nem fumava. Ponto. É sobre isso. E aí... Adoro. E aí, ele não foi ensinado. Ele não teve um repertório. E ele também não teve interesse Ele em não busca. tem um modelo de pai e um Um modelo, modelo de homem. Justo. Uhum. E aí ele casa, né? E vem uma mulher que muitas das vezes foi ensinada pra ser uma mulher, né? Do que precisa ser, uma mulher que tem uma sanidade mental. Vou colocar um negócio bem equilibrado aí. Pra não deixar um negócio muito difícil, muito pesado. Só que aí ela consegue, né? Vai ensinando pra ele muitas das coisas. Vai ensinando o que é uma família, que ele precisa amar ela de uma forma e a mãe, né? Com uma forma de mãe mesmo. Porém, ele precisa deixar a família e se juntar à sua esposa. É bíblico de novo. Então, essa mulher pode ensinar ele. Mas se eu venho um homem que não teve um repertório, uma mulher que não teve um repertório, e aí, gente? O que vira? Ilhados com a sogra. Ai, É sobre isso, porque lá a gente vê claramente homens que não desligaram, que estão com o cordão umbilical ligado às mães, mas são mães também que casou com esses filhos que elas não tiveram um marido, não teve um repertório pra ter um casamento digno. Então você entende que vira uma bola de neve, é geração em cima de geração que errou com a geração. A Por psicóloga falar fica até meio atrapalhada. Por com isso. falar em polêmica, inclusive, esses dias eu assisti um vídeo aí que viralizou na internet do homem falando bem assim: gente, aqui estão as duas mulheres mais importantes da minha vida, mas quem vai no banco da frente é a minha esposa. E isso não quer dizer que eu ame menos a minha mãe ou que eu desonre ela, mas é porque hoje a mulher mais importante da minha vida é a minha mulher, é a minha esposa. A minha mãe sempre vai ser uma Palmas pra referência. ele, hein? E ele foi quase cancelado. Foi uma enxurrada de críticas, inclusive homens e mulheres, não foram mulheres, Mulheres, não foram, sim. que acharam um absurdo. E ele falava, não quer dizer que eu a ame menos, não quer dizer que hoje eu dê mais valor na minha esposa do que na minha mãe que me criou, mas a questão é que hoje a minha família é a minha mulher, é a família que eu estou construindo com a minha mulher. A minha mãe sempre vai ser o meu exemplo e o amor da minha vida, mas hoje ela precisa ir no banco de trás. Não estamos falando sobre carros. É sobre, e não é sobre carros. E é muito importante a gente entender que para a mulher estar no lugar dela, não tem nada em desvencilhar da mãe. Não tem nada a ver com deixar de amar a mãe. Cada uma tem o seu local de fala, cada uma tem o seu lugar na vida ali do marido. Eu sou tão importante quanto a minha sogra para o meu marido. Entretanto, assim como eu crio meu filho, ela criou meu marido para que ele amasse mais a esposa do que ela a partir do momento que ele tivesse uma esposa. E a gente também entra na questão da geração que não quer casar, né? Esses homens infantilizados, síndrome de Peter Pan. A ponto de não querer casar. Uma vez eu escutei do meu filho tem 8 anos. Ele falou, mamãe, quando eu casar eu vou morar com a senhora. Falei, não vai não.
Você vai pegar a sua esposa, vai ter a sua casa, a sua vida. Mas por quê? Agora eu vou explicar. Por isso que são meninos, tá? Homens aí de 40 anos, que ainda tem um cordão umbilical com a mãe, são meninos. Quem tem mãe é menino. Porque ele tem 8 anos. Sim, realmente. Ele ainda quer morar comigo. Mas quando ele crescer, ele vai ter a esposa dele, ele vai querer ter a casa dele. E aí eu expliquei pra ele já com 8 anos que não era assim. Que quando ele crescesse, ele ia precisar ter a casa dele. E um ponto que muito interessante no vídeo é que no final a mãe falava bem assim: hoje vocês não sabem o quanto isso me faz feliz, porque eu criei um homem. Eu ver ele agir dessa forma com a mulher dele, eu criei ele para isso. Eu criei para que ele fosse um pai presente, um marido excepcional. Isso aqui é meu orgulho. Ela falava assim, um monte de gente criticando e tal, virou uma polêmica. E isso é honrar pai e mãe. Com é dar certeza. certo. É fazer e acontecer de acordo com a criação que você teve. Então, honrar pai e mãe é dar certo. Isso não significa que eu tenha que colocá-los como prioridade para o resto da minha vida. Mas é dar certo na minha casa, na minha família, eu me dedicar como mulher, acolher e servir o meu marido. Isso é uma temática polêmica. Eu, como mulher, falar que eu preciso servir o meu marido. Isso é muito polêmico. As próprias mulheres se pronunciam, né, ou falam de forma às vezes até negativa, de eu servir o meu marido, eu ajoelhar pôr meu joelho no chão para rezar pelo meu marido. Gente, é bíblico de novo. Sim, nós nascemos para servir. Nós, As mulheres nasceram para servir, para interceder, para esse cuidado. Nós E o homem somos nasceu para proteção. auxiliadoras adequadas. Nós somos auxiliadoras adequadas. Sim. O homem é a cabeça, nós somos o pescoço. Sem o pescoço não há direção. Mas quem tem que guiar é o homem. E querendo ou não, isso na sociedade acabou se perdendo muito, né? E é onde a gente vê tudo isso acontecer. É onde vê toda essa bagunça, né? Esse caos acontecendo, onde homens com 40 anos ainda moram com as mães, né? Ou até com os pais, e não querem sair, não querem casar, não quer ter responsabilidade, não quer fazer as coisas, não quer arrumar um emprego digno, e continua. Vixe, vai ser um absurdo aqui, o pessoal ver 2 advogadas e uma psicóloga falando que as mulheres têm que servir ao homem. Isso vai ser um problema. Tretão. A gente gosta um pouquinho de polêmica. Mas é preciso, precisamos sim servi-los e fazer da forma adequada. E servir não é aceitar qualquer coisa, tá? É um servir Exatamente. até onde é o meu limite. Porque aí onde acaba o meu, é onde começa o dele. Então a gente precisa não só respeitar o outro, mas se respeitar. Porque se eu não ultrapasso o meu limite, o meu psicológico e o meu emocional não abala. Então eu consigo continuar. Então acabou o meu, entrou o dele. E esse respeito contínuo é onde as famílias precisam estar cientes, inclusive, do papel de cada um. Eu não sentar na cadeira do meu esposo, ele não sentar na minha, né? Jesus Cristo ali no meio, que é uma coisa que eu faço na minha casa muito. Foi sempre assim? Não. Testemunhos a gente deixa pra próxima, tá? Mas a gente precisa disso. Precisamos aprender esse espaço de cada um e não deixar um ultrapassar o outro. Eu também me respeitar e não ultrapassar meu limite. Exatamente. E entender que a submissão e o servir da mulher, ele está muito mais ligado ao cuidado, ao amor, à dedicação, do que relevar atitudes e comportamentos que não sejam O relevantes. pessoal confunde muito, né? Isso da mulher ser submissa ao homem bíblico. Eles confundem muito o que isso quer dizer. Pelo amor de Deus, gente, não quer dizer que a mulher vai... Não sei nem se dá pra falar isso, vai se tornar cachorrinho do homem, vai estar ali Ser na humilhada, coleira, né? não tem nada a ver, não tem nada De a ver aceitar com ser tudo, humilhada. né? Não tem nada a ver com aceitar tudo, não tem nada a ver com isso. A mulher edifica o lar, Sim. entendeu? O que seríamos de nós sem os homens, o que seriam deles sem nós, no meu entendimento, é uma parceria entre os dois. É isso. É a melhor sociedade do mundo. É o que eu costumo dizer, e eu falo isso pra todo mundo, não só pro meu marido, mas nós somos um time. Eu e meu marido e nossos filhos Não competem não entre compete. si. Não é eu querendo ser melhor ou ele. Com certeza. Nós somos um time, onde ele sobe, eu apoio, onde eu subo, ele apoia. E você quer fazer isso? Beleza, Isso vambora. É muito importante. Isso é muito importante para os seus filhos verem vocês assim e entenderem que é um lado a lado com o outro, nenhum querendo ser mais que o outro, nenhum nervoso se o outro
conquistar mais, porque vocês estão juntos, vocês estão trabalhando por um mesmo objetivo, uma mesma meta. Essa é a questão, é o mesmo objetivo. A gente quer chegar no mesmo lugar, então a gente tem que ir como? Junto, de mãos dadas, nem um na frente e outro atrás. Exato. Nem um carregando o outro. Nem... Exato. Às vezes vai acontecer, que às vezes a gente precisa, né, de um colinho e tal. De um Às vezes ele vai precisar carregar um pouquinho a gente. Mas é importante isso que você falou, Camila, é andar juntos. A gente precisa dessa parceria. O casamento, ele foi feito para isso. E é por isso que falam, né, que a decisão mais difícil de ser tomada e é que deve ser mais bem pensada é a da escolha do cônjuge. Com certeza. Porque a escolha de quem vai acompanhar você, eu acredito num casamento eterno. Eu sou advogada familiarista, faço divórcios, mas, sobretudo, eu acredito no casamento. Então, eu acredito que o casamento ele tem que ser para sempre, sim, salvo exceções. E quando a gente fala num para sempre, é um construindo junto com o outro. Um dia eu coloco um tijolinho, outro dia ele coloca o outro. E é por isso que é tão importante a escolha do nosso cônjuge, porque como que eu vou escolher um marido que não me apoia, não me incentiva, se eu sou uma mulher desenrolada, se eu gosto de fazer, se eu gosto de ter projetos? Eu iria me fechar, eu iria me diminuir para caber na caixa de alguém? E como eu não seria infeliz? Sim, eu acredito que a mulher que você escolhe para estar do seu lado, o homem que você escolhe para estar do seu lado, é o fracasso ou o sucesso, entendeu? Sim. Um homem, inclusive, ele é muito analisado, digamos assim, de acordo com a mulher que ele tem ao lado dele. Sim. Justamente. Inclusive, você sabe ver como o homem trata a mulher que ele tem pela forma que essa mulher se apresenta. Totalmente. Porque se é uma mulher bem cuidada, se é uma mulher com autoestima elevada, tudo isso você consegue ver o cuidado do homem com ela. Sim. Agora, se é uma mulher que não se cuida, se é uma mulher desanimada, porque nós mulheres temos a necessidade dessa contribuição masculina, de um nossa amor, como você tá linda, Sim. como você é cheirosa. Homens, incentivem suas mulheres, cuidem delas, acariciem, cultivem. Nós, mulheres, gostamos de cuidado e de carinho. Somos flores num jardim. Sem cultivo, não tem como permanecer a beleza e o perfume das rosas. Já dá pra acabar assim, ó, desse jeito. Já mandou uma mensagem linda e correta. Perfeito. Maravilhosa. É exatamente isso. Uma vez, inclusive, eu vi que a mulher que não recebe flores, ela vai se tornando uma pedra. Mas isso também não quer dizer sobre flores, gente. Pelo amor de Deus, não tô falando que ninguém tem que sair mandando flores, mas se quiser, pode. Pode. E nem é sobre flores, de novo. Exatamente. A mulher vai se tornando mais fechada, ela vai se tornando mais masculina, talvez. Sim. Né? Sim. E deixa de desabrochar, digamos assim. Como você quer sentir o perfume se você não rega a flor? É sobre... E principalmente os homens, esses que às vezes estão aí acomodados com a vida, lembrar de que quando for, né, escolher uma esposa e tudo mais, precisa pensar nisso, até o que a doutora Fabiana falou, em relação a estar num time, né, em relação aos dois juntos, onde um vai pôr no tijolo, o outro coloca outro dia, e de um acolher o outro. Eu sei que o tempo do meu marido é aquele, e ele sabe que o meu tempo é outro. Então, um vai impulsionando o outro, vão andando junto, e saber que cada um vai ter o seu processo. Saber que cada um vai ter o seu tempo. Então, precisa dessa parceria, onde às vezes um dia eu não vou estar tão bem, e ele vai me acolher. Um dia ele não vai estar tão bem, e eu vou acolhê-lo. Com certeza, é como eu gosto de falar, doutora. Para dar 100%, não vai ser todo dia que cada um vai conseguir dar 50%, gente. Não tem como. Vão ter dias que você vai conseguir dar 20% e seu marido vai ter que completar com 80%. Vão ter dias que seu marido vai estar arrasado e o que ele vai poder dar é 10% e você vai dar os 90%, entendeu? Mas é uma parceria, juntos, sempre juntos e completando, um ajudando o outro, é isso. É lindo de ver, não Sim. É só teoria, na Não. prática é maravilhoso. Na prática, inclusive, é muito mais bonito do que na teoria. E, ontem mesmo, eu e meu esposo estávamos lavando 20 pares de sapato, que eu não sei o que meus filhos fizeram, mas 20 pares de sapato. E eu lavava e ele colocava pra secar.
É isso. E não é sobre sapatos, tá? Mais uma vez. Um ajudando o outro. É parceria. Eu faço aquilo que ficou mais fácil pra mim. Eu fui esfregar o sapato. E pra ele o mais fácil era colocar eles lá pra secar. E ele empilhou lindamente, coisa que eu não faria. Ele empilhou muito melhor do que eu. Ele organizou muito melhor do que eu. É saber o lugar do outro. Cada um tem facilidade pra uma coisa. E no casamento não é diferente de empresas. O casamento, inclusive, ele é uma empresa, vamos dizer, né? É 2 CPF ali fazendo mais CPF. Então, é uma empresa também e precisa ser muito bem administrado pelos dois. Com conversas, com comunicação, com respeito, com empatia. Empatia é um pouco clichê aí já, né? Mas com isso. E o principal de todos, ter alguém em quem confiar. No nosso caso, o Espírito Santo, Jesus Cristo, né? Que nos guia, nos conduz. Então precisa ter essa harmonia dentro da casa. E é necessário, numa geração tão egocêntrica, abrir mão do egoísmo. Não é só o meu. Estar casada, estar casado, ter uma família, é sobre não ficar olhando para o meu umbigo o tempo todo. Porque eu tenho problemas, mas o meu marido também tem problemas. O meu filho de 5 anos também tem as suas questões e as suas particularidades. E a cada dia nós temos que matar aí os seus 2, 3 leões por dia, porque alguém deve estar deixando o seu solto. E não é só leão, tem capivara, cobra. Mas enfim, casar-se é tomar a decisão de abrir mão do eu para o nós. Sim. Então nada é meu, tudo é nosso. Somos nós. Eu, você, Deus e os nossos. Sempre assim. Sim. E precisa ser olhado com muito amor e carinho. Para que continue dando certo. Vai ser todos os dias fáceis? Não. Mas Com pode certeza ser não. leve. Pode ser legal. Pode ser massa. E com 2 carregando é bem mais leve, né? Mais ainda. Você Se divide cada um ali. fizer a ó. sua parte, é Se maravilhoso. cada um tiver dentro do seu papel e não um invadindo o outro, cada um sentando na sua cadeira. Não fica e deixa- pesado pra ninguém. Justamente. Deixa Jesus Cristo ali no meio, ó. As coisas fluem lindamente. É maravilhoso estar casada. Eu, com meu testemunho, falo todos os dias. Graças a Deus, arrumei um marido muito bom. Ele me aguenta, gente. Tá tudo certo. Mas é maravilhoso estar casada. É maravilhoso ter essa dinâmica de poder ter sua casa, sua vida. Isso tudo faz a gente crescer. Isso tudo amadurece e nos faz pessoas melhores. Mas eu acho que pra gente finalizar, vamos falar de esperança. Doutora Natália, eu queria que você deixasse um recado, você também, doutora Camila, para mulheres que vivem num relacionamento abusivo. Começando por você, doutora Natália. Então, o que eu tenho para deixar para as mulheres que alguma vez já ouviu ou já sentiu que estava sendo acuada, que estava sendo desmerecida, que estava sendo humilhada e de uma forma que aquilo mexeu com você, aquilo te deixou com o psicológico, né, com o emocional abalado, onde aquilo te afetou e te afetou na sua vida profissional, muitas das vezes na sua vida pessoal, com a convivência com amigos, a convivência com a família, isso é sinal de alerta, sinal de você precisa parar, pensar em você, se tiver filhos, pensar nos seus filhos, para tomar a melhor decisão. Precisamos entender que o nosso emocional, o nosso psicológico, ele conduz quem nós somos. Ele conduz suas decisões. É ele quem vai te ajudar a aguentar as consequências de cada decisão que você tomar. Então a gente precisa zelar dele. E se precisar de ajuda, né, contem conosco, contem com as suas amigas, então não desfaça, né, das amizades. Então percebeu algum sinal, entendeu que está acontecendo algo onde está te afetando muito, procure ajuda. E você, doutora Camila? A primeira coisa, eu vou repetir o que eu falei no início, denuncie, não tenha medo de denunciar, você não vai ficar desamparada. Hoje nós temos várias políticas públicas que vão te ajudar. Você tá saindo de casa sem R$1 no bolso? Calma, pode levar seus filhos, tem abrigos. Você não vai ficar na rua com eles. Entenda que se você às vezes pensa que não vai sair de casa por conta das crianças, eles precisam de uma mãe, e uma mãe viva. A partir do momento que você não vou nem falar não tem forças
mas não tem a coragem ou a iniciativa de sair de casa, de sair de perto de um agressor, você coloca em risco a sua vida, você coloca em risco a vida dos seus filhos. E ele sem uma mãe, com certeza, é bem pior. Acredite no trabalho dos policiais. Chame um advogado da sua confiança para te acompanhar se você estiver com medo, para não passar por uma revitimização que às vezes ocorre. Mas acredite no trabalho da delegacia. Encosta ali e fala, pelo amor de Deus, socorro, tá acontecendo isso, isso, isso. Você não vai ficar sozinha, você não está sozinha de forma alguma. Tem ótimos profissionais para te auxiliarem. E agora, o meu recado para você, mulher. Se você está passando por um processo de divórcio, de separação, tem filhos ou não, teve agressão, seja ela psicológica, moral, física, eu peço para que você olhe para si. Se olha com carinho. Você não merece estar nesse lugar. Saiba que você precisa ter pessoas certas ao seu lado. Então escolha bem os seus profissionais que vão te acompanhar nesse processo, um psicólogo, um advogado, e esteja com pessoas da sua confiança e acredite neles, porque eles farão tudo para que você não passe mais pelo que você vem passando. E um conselho final: o fundo do poço é o melhor lugar para se recomeçar, porque lá no fundo não tem mais para onde ir. A sua única opção é subir. E que você consiga subir e superar por você, pelos seus filhos e por aqueles que te amam. Muito obrigada pela presença de vocês, meus amores, e muito obrigada pela presença de vocês. E vamos finalizando por aqui o primeiro episódio. E que para a honra e glória do Senhor seja o primeiro de muitos. Amém. Obrigada Obrigada. pelo convite. Fiquei muito honrada, foi ótimo. Muito obrigada, doutora. Adorei estar aqui com vocês.